Mas antes, Campeonato Brasileiro com o último jogo da 7ª rodada, Cuiabá e Cruzeiro. Cruzeiro com ótima campanha, jogando um bom futebol, mas ontem foi surpreendido pelo Cuiabá. Vamos acompanhar o que disse o técnico do Cruzeiro, o Pepa. Vamos lá. Se nós juntarmos tudo, quem marca primeiro, uma equipa agressiva, muito intensa, com o bloco mais baixo, beneficia quem defende. É o que é, não vale a pena fugir dessa questão. Mas eu, mais uma vez digo, nós podíamos e deveríamos ter feito mais e melhor. Mais e melhor. Agora, tenho que concordar a 100%. Para nós não foi benéfico esse tipo de situação. Da forma como nós jogamos, algumas tabelas curtas, triangulações, combinações nos corredores. E isso era difícil, foi difícil. É isso que os jogadores falaram no final do jogo. Eu não estou aqui agora a desculpar de nada, é uma realidade, mas também sou o primeiro a dizer que nós temos que fazer mais e melhor nesse tipo de situações. Quando não dá para tocar violino, temos que tocar tambor, e perdemos em situações de alguma precipitação, mesmo com o gramado como está, obriga-nos a nós a ter mais paciência com bola e a ser ter muito mais critério na forma como servimos os nossos homens da frente. Análise do Pepa sobre um jogo importantíssimo para a parte de cima e para a parte de baixo da tabela, porque o Cuiabá empurrou o Vasco para a zona do rebaixamento, afundou ainda mais o Corinthians lá embaixo e se livrou, pelo menos por enquanto, né, dessa zona do perigo, a zona da confusão, como diz o professor Vanderlei Luxemburgo. Cruzeiro nesta temporada como mandante e visitante. Em casa são 10 jogos e o aproveitamento é de 40%, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Em 10 jogos fez 8 gols e sofreu 10. Fora de casa, em 10 jogos, fez 18 gols e sofreu 9 e o aproveitamento é muito melhor. Ué, que Cruzeiro é esse, Rafael Prats? E que Cruzeiro foi esse ontem? O de ontem não foi nada bom, Abel. O Cuiabá mereceu vencer a partida, o Cruzeiro teve muitos problemas para jogar. Primeiro, obviamente, a postura do Cuiabá, que marcou muito bem. Cruzeiro, em muitos momentos, durante uma parte do jogo, tentou jogar com lançamento, com passe muito comprido, com bola longa. Não é muito a cara desse time, né? E quando o Pepa cita que o time tem de fazer muitas coisas mais vezes e muitas coisas melhores, ele se dirige muito ao que o time apresentou ontem, Abel. Inicialmente, de novo, com 3 meio-campistas, né? Felipe Machado, Neto Moura e o Ramiro. No intervalo já vem o Gilberto. O Cruzeiro vai jogar quase com 4-2-4, né? 4 atacantes à frente. Depois sai o Wesley, que nem estava tão mal no jogo, para tentar colocar um outro ponta pela direita. Tirando talvez alguns arremates do Alisson, que entrou no segundo tempo, ali de dentro da área, que o Walter fez defesa, o Cruzeiro não levou muito perigo ao gol do Cuiabá, não. Uma falta do Bruno Rodrigues. Falta do Bruno Rodrigues. O gol, acho que o mais perdido do Foi um Cruzeiro que errou muito, né, professor, com a bola. E um Cruzeiro que saiu do Cruzeiro que nós vimos até agora no Brasileiro. Que é um time que tem mais paciência, um time que sabe jogar, com os jogadores se aproximando, jogadores abrindo o campo muitas vezes. Ontem não. Ontem foi o Cruzeiro que foi se desmanchando ao longo do jogo e jogou mal, mereceu perder a partida. Lembrando que foi um duelo a gente viu o Pepa falando ali, mas foi um duelo de portugueses. O Antônio Oliveira, reestreou. Técnico do Cuiabá, foi reestreia dele, né? Ele era auxiliar do Gesualdo, foi auxiliar do Gesualdo no Santos. No Brasil, né, Abel? Porque ele dirigiu depois o Atlético Paranaense, dirigiu o Cuiabá ano passado, assumiu o Coritiba esse ano, foi demitido pelo Coritiba depois do Paranaense e voltou ao Cuiabá agora. E estreou com a vitória ontem. Duelo de português no Brasileiro é o que mais tem, né? Claro, temos uma influência da escola portuguesa de pensar futebol. É óbvio que cada técnico tem a sua maneira de pensar, mas temos muitos. Temos Abel Ferreira, Vitor Pereira, que passou agora há pouco. Esses dois que trabalharam ontem, muitos técnicos. E como você viu esse jogo de técnicos portugueses, professor Celso? Pela primeira vez eu vi uma não vitória do Cruzeiro, porque a gente tem elogiado, inclusive, o jogo do Cruzeiro em muitos jogos que o Cruzeiro não ganhou. Na Copa do Brasil com o Grêmio. Contra o Náutico. Contra o Corinthians na estreia, que perdeu. Contra o Grêmio no empate mesmo na Copa do Brasil. O Cruzeiro mostrou sempre um futebol, pelo menos, minimamente aceitável, mesmo nas derrotas. Acho que por isso a indignação do bom Pepa, né? Ele queria mais em termos de possibilidades de chegar ao gol, coisa que o Cruzeiro não conseguiu ontem. Foi um Cruzeiro muito amarrado. Também por mérito do Cuiabá. Sim. O Cuiabá fez o jogo dele defensivamente, com muita muito eficiência. Bom. Muito bom. Alcançou o gol num momento bom do jogo para quem quer jogar assim, né? Desde que você se segure.
E tinha duas coisas principais, o Deivinho guardando lá na frente e o Vartão segurando lá atrás. A movimentação do Deivinho, do Daverson no gol é espetacular, porque leitura ele perfeita. sai ali do meio da área, vai de encontro à bola no meio de 2 zagueiros do Cruzeiro. As qualidades E dele. o grande cruzamento do Fernando Sobral, que jogou bem ontem. É um jogador que entrou meio pro folclore do futebol. Claro, não tem aquela relação. Ele e a bola não é a melhor relação do mundo. Mas nessa posição bom que ele atacante, joga, eu acho. é um bom atacante. É um atacante que ataca, gente. até- A gente tá cheio de atacante que não ataca. Você falou, o folclore pelo estilo dele, a personalidade, ele realmente é uma figura engraçada, tal, com personalidade, até nas comemorações, é extrovertido, é uma figura. Muita história Português, pra contar. claro, o Deivinho é uma figuraça, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, parece ser um cara muito do bem, muito simpático, muito atencioso com as crianças, com os fãs, eu já vi isso de perto em hotel que o Palmeiras estava concentrado, estava trabalhando na época no jogo de Copa do Brasil. Só que isso às vezes acaba fazendo com que as pessoas achem que ele é muito pior do que ele é. isso. Ele não é um craque, mas ele é um bom jogador, é um bom atacante na minha visão. E ele joga na posição ideal para isso, né, Donker? Ali o cara guardando como centroavante. E ele, numa entrada ao vivo aqui com a gente de manhã, falou. Muita gente está condenando o Cuiabá antes do tempo. Não, ele a falou bola que ia começar cair a no rolar. passado. Não, e ele novo, falou, já né? fizeram isso ano passado, lembra que ele falou? avisou aqui. E a gente falando da questão folclórica, ontem mesmo, né, na entrevista dele no intervalo ao Sport TV, ele falou de todos os assuntos em 1 minuto e meio. Falou muito legal, inclusive o posicionamento dele se solidarizando ao Vinícius Júnior. Falou do palavrão da torcida, falou do gol, agradeceu a todo mundo, a Deus. Foi um combo de Daverson em 1 minuto e pouquinho. Mas uma vitória, falando do jogo, merecida, acho que de um Cuiabá da estratégia que funcionou. Abaixo, concordo com o professor, que geralmente a gente fala de jogos que o Cruzeiro não vai bem, não tem bons resultados, mas joga bem. Ontem não foi o caso. Acho que dentro da estratégia o Antônio Oliveira saiu melhor. Individualmente, os jogadores do Cruzeiro também estiveram abaixo. E o que eu gostei, que eu achei que o Pepa foi muito sensato na coletiva, porque ele teve um álibi ali. O gramado, de fato, prejudicou ainda mais num time que tem que propor mais, que ficou atrás do placar um tempo inteiro, né? O gol do Cruzeiro, do Cuiabá foi aos 37 do primeiro tempo. E o Cruzeiro tinha que propor o jogo, teve quase 60% de posse de bola, o gramado de fato não ajudou, ele ressaltou isso, mas em nenhum momento usou como desculpa prioritária, só batendo no gramado. Ele falou, isso é um ponto que faz sentido, mas eu não quero usar isso como desculpa. Então achei muito sensata também a coletiva do Pepa. Eu demorei, mas achei as palavras para Deivinho. Vai. Carismático, Carismático. às vezes problemático. Aí, ó. Fui bem ou não? Ele fica Demorou pra Abel. funcionar. Saiu fumaça. Eu tava pensando, como eu posso definir o Deivinho? Ele é problemático, às vezes, mas ele é sempre carismático. Ele é carisma, Não é? como dizem meus Não é filhos. carisma? Ele é carisma. Ele sempre O fica David é naquela carisma. linha muito tênue, né? Do comportamento carismático para pirotecnia, que às vezes prejudica o time. Exatamente. Então fica sempre ali. Agora, pro Cuiabá E ficar você de da novo na Série pirotecnia, A... achei Ele adequado. gosta da pirotecnia. Pro Cuiabá ficar na Série A, ele vai ser importante como foi no ano passado. Com o Antônio Oliveira, ele fez um brasileiro muito bom no ano passado. Muito bom em relação a marcar como ele marca o zagueiro. Ele incomoda muito o zagueiro, sabe jogar de costa. Um jogador que sabe prender a bola à frente, bom na bola Pivô, pelo né? alto. Pivô. Então, assim, pro Cuiabá ficar na Série A de novo esse ano, vai precisar dele, como precisou no ano passado, ele foi bem. Com o mesmo treinador. Veremos agora esse ano com o mesmo técnico de novo. Muito bem, eu disse agora há pouco que a vitória do Cuiabá mexeu lá em cima, mexeu lá embaixo. A gente tem a tabela do Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro tivesse vencido, não existe no futebol. Se tivesse vencido, viraria vice-líder e empatar com o Palmeiras na classificação, mas teria uma vitória a mais. Exato. Mas o C não existe, o Cruzeiro perdeu, olha aí, ó. Ele iria 15 pontos, teria uma vitória a mais e ia ficar ali a 3 pontos do Botafogo. Fogão 18, aí Palmeiras 15, Fluminense, Galo, Cruzeiro 12, Flamengo, Furacão, São Paulo, Peixe e Grêmio, primeira parte da tabela. Aí vem Fortaleza e Bragantino, Bahia e olha o Cuiabá aí, ó. Saiu lá da zona da confusão, foi a 7 pontos ganhos. O Inter tá muito mal, com uma sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro. 4 seguidas ou 5? 4. 4. Uma da é... Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, é verdade. Goiás, e aí temos a zona do rebaixamento. Com a vitória do Cuiabá, o Vasco entrou. É o 17º. 6 pontos ganhos, Corinthians em péssima fase, 5, América Mineiro 4
e Coritiba 2. Eu falei Corinthians em péssima fase, já teve nosso cameraman São Paulino vibrando. Sem clubismo. Fazendo né, assim com a mão aqui. Importante que não teve clubismo, né? Ainda bem que não tem uma câmera pra mostrar esse cara zoando os corintianos. Deveria se comportar um pouco melhor, ser mais ponderado.